Mas deixa eu trazer aqui umas coisas interessantes para vocês, para explicar um pouco essas loucuras, tipo a frase do Valdemar da Costa Neto. Não acredito que isso está acontecendo. Não tem como não rir, né? Mas, olha isso aqui. Esse trecho aqui é do livro Arquipélago Gulag, que foi grifado por uma pessoa conhecida minha. E essa pessoa falou assim: Alan, eu estou vendo exatamente o que está acontecendo com Bolsonaro, Daniel Silveira, Anderson Torres, etc. E essa pessoa grifou e me mandou. Eu já tinha lido o livro. Falei, pô, vou aproveitar, vou explicar isso aqui pro pessoal. Nesse trecho aqui, que eu vou ler para vocês que não estão vendo, né, vocês que estão nos ouvindo pelo Spotify, esse trecho aqui, ele está narrando as perseguições que ocorreram na União Soviética. Tá? O Alexander Solzhenitsyn foi um homem que foi enviado para o Gulag soviético, porque ele escreveu, abre aspas, palavras desrespeitosas, fecha aspas, contra Stalin. Stalin mandou ele para o Gulag. E ele estava descrevendo num trecho do livro e disse assim: há 3 tipos de buscas. Uma de âmbito federal, das repúblicas e regional, e em quase metade dos presos, em tais epidemias, a busca não excedia a região. Aquele que era destinado a ser preso por circunstâncias fortuitas, a denúncia de um vizinho, por exemplo, facilmente era substituído por outro vizinho. Tal como Pavel. Pavel é o nome de uma pessoa que ele está citando aqui, que não há necessidade de você entender quem é. Outros houve que foram apanhados casualmente numa rusga, ou num apartamento, ou numa emboscada, e tiveram a audácia de fugir nesse preciso momento, antes mesmo do primeiro interrogatório, nunca sendo agarrados nem levados a julgamento. Ele está falando aqui que algumas pessoas eram presas e levadas para o Gulag porque o vizinho reclamou, ou porque o cara teve uma briga, uma rusga, tá? E ele está falando que muitos deles corriam, fugiam. Nem ficava para a primeira oitiva da Polícia Federal Soviética. E aí, ele narra que tem um outro grupo, que ele diz o seguinte: mas aqueles que ficaram a aguardar a justiça cumpriram a pena sofrida. Ou seja, ele está dizendo que teve uns que ficaram, falaram assim, não, vou guardar aqui a justiça, pô. E eles cumpriram uma pena muito cruel. E ele continua descrevendo, dizendo que e quase todos, na sua esmagadora maioria, se comportaram precisamente desse modo. Aí ele bota 2 pontos. Com pusilanimidade, impotência, fatalismo. Vou repetir. Com pusilanimidade, impotência e fatalismo. Esse aqui é o autor do Arquipélago Gulag, dizendo que diante do terror soviético, as pessoas tinham tendência a falar, acabou, não tem mais nada pra fazer. Baixa a cabeça e sofre. Ele disse que a maioria esmagadora sofria assim. Mas você pode perceber ali, é aquilo que eu falei pra vocês. Vai ouvir o exemplo de alguém que passou por aquilo. Tá ali o cara falando. Teve gente que não ficou pra ver. Porque sabia que seria julgado injustamente. Outros ficavam falando, vou ser julgado. Né? Mas ele fala que a maioria se ferrava. Outro trecho. Onde ele diz que a inocência geral engendra a inatividade geral. Essa frase dele é sensacional. A inocência geral engendra a inatividade geral. Inocência aqui não é pureza, tá? Ele está falando que o fato de que todos eram pessoas que não eram criminosas acabava gerando, né? Engendra no sentido de
de criar um mecanismo, né? E esse mecanismo deságua na inatividade geral. Todo mundo se olhava um para o outro e falava assim, não, nós somos todos honestos. Nada vai acontecer com a gente. E aí ele fala, pode ser que você escape. Isso era o que muitos diziam. Não, pode ser que não vai acontecer nada. Pô. Afinal de contas, qual crime você cometeu? Né? E no próximo trecho ele fala exatamente isso. Aí ele diz, a maioria fica inerte numa miragem de esperança. Uma vez que você é inocente, como lhe podem prender? É um erro. Ou seja, ele está dizendo que a maioria ficava presa nessa imagem louca, nessa miragem que ele, né? Miragem de esperança, que não é esperança, é uma miragem de esperança. Que a pessoa fica ali, não, mas, né? Eu não cometi crime nenhum, sou inocente, como é que alguém vai me prender? Ele fala, é um erro. Enquanto o arrastam pelo colarinho, você não deixa de exorcismar. É um erro. Esclarecerão tudo e me libertarão. Olha o que ele está dizendo ali. Tudo vai ficar esclarecido. E mesmo que eu for preso, serei libertado. E ele diz, outros são presos em massa. Isso é também absurdo. Mas cada caso fica envolto nas trevas. Talvez aquele, sabe? Ou seja, talvez aquele cara lá vai se ferrar, porque ele falou demais, ele fala palavrão, né? Mas você certamente é inocente. Gente, enquanto vocês se negarem a ouvir a voz da sabedoria de várias pessoas, o Olavo falava que não tinha nenhum grupo humano mais descriminalizado do que os mortos. Os grandes escritores. Esse homem ganhou Prêmio Nobel de Literatura. E ele está descrevendo o que aconteceu na vida dele. Como os comunistas agem, o que eles querem e o que acontece com as pessoas quando elas são vítimas deles e elas acabam não reagindo, faltando com coragem, faltando com virilidade, baixando cabeça, choramingando. E aí? Vamos agir primeiro e estudar depois? É isso? Vamos fazer alguma coisa antes e estudar depois?